Olá, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio marcante, significativo e épico de Eu Quero Ver o Filme, o melhor e mais fantástico. A última sua melhor esperança para discussões sobre cinema, filmes e as pessoas que os assistem. Esse é o episódio número 67 e eu sou, como sempre, o seu apresentador, Rafael Coelho. Comigo estão entre nós a minha turminha Alexandre Rossi. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Eu Quero Ver o Filme, a comunidade mais infalível do Brasil. Também comigo está Wagner Nascimento, que agora está sentindo vergonha dele. Hoje vai ser difícil, pessoal. Também, quem está se matando de rir, eu vou ter agora já perdi o timing. Mas Bibiana Link também está aí. Vai ser divertido, olá! Aí, ela sempre traz empolgação. Animado. Alguém rebate a minha intensidade aqui, às vezes, é muito bom. É. E Leonardo Wittmann. Olá, pessoal. Hoje não vai ser tão divertido, mas também não vai ser tão difícil. Nós vamos partir de uma aventurinha, vamos acampar, vamos nos esquivar de gotas de chuva, vai ser épico. Inclusive. Como é que vocês chegam nesse momento de hoje, assim, nessa sexta-feira, que a gente tá gravando na sexta-feira? Sim, muito feliz. A gente se encontrou... Sexta-feira é sempre um dia feliz, né? É verdade. Sextou, total. Ou segundou. Oi? Por que tu diria segundou? Não faz sentido, não é sei. Sexta-feira, Leonardo. Ah, tá. Alguma pessoa na segunda-feira tá ouvindo. É possível. Aliás, eu imagino que boa parte das pessoas guarde podcast pra ouvir na segunda, né? Porque fim de semana tá todo mundo muito ocupado na farra, fazendo raves e não sei o que os jovens fazem. Na farra. Eu não sei o que os jovens fazem hoje em dia mais. Na farra. Na farra. Tá, vamos parar de me... Fazendo arrasto por aí. Fazendo um arrasta-pé. Nós estamos aqui reunidos para falar sobre o filme Turma da Mônica Laços, de 2019. Eu já vou avisar agora, nós vamos fazer spoiler do filme inteiro, muito importante. Se tu quer saber toda a mitologia e rica trama do Mônica, suas reviravoltas, tudo, de onde vem o cabelol, como funciona, por exemplo, vai ver o filme primeiro, tá só no Globoplay, né, Alexandre? Globoplay e Telecine, eu acho. E Telecine. Então é um filme que tá de difícil acesso no momento, a gente quebrou o protocolo do podcast e foi um dos primeiros filmes que a gente viu de turma. Foi uma experiência que eu já quero abrir aqui no ar mesmo, na frente de todo mundo. Dizer que foi genial, foi muito divertido, mesmo com as divergências que surgiram. Foi uma experiência memorável e válida e legal. Então, quero dizer assim, que eu gostaria de fazer sessões com toda a equipe mais vezes, porque é sempre muito engraçado, assim. Então, quer dizer, deixar um agradecimento para todo mundo que tá aqui na call do podcast. E quem tá ouvindo vai se beneficiar disso, né? Eu pensei que tu ia falar, deixar o agradecimento para todo mundo que tá aqui na call e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Poderia ser. E acabamos por aí. A gente viu o filme, foi uma experiência legal. A gente se divertiu. Tchau. Tchau. Cada um da sua nota, isso aí. Não. O filme foi dirigido por Daniel Rezende, que dirigiu também Bingo, o Rei das Manhãs. E também ele editou os filmes Tropa de Elite e Cidade de Deus. O cara surgiu como montador primeiro, depois migrou pra direção, que é raro. Árvore da Vida. Ele também foi um dos montadores do Árvore da Vida, do Terrence Malick. Massa! Uhum. Então Ensaio sobre a cegueira. A gente pode atribuir a ele motocicleta. então, todos os planos de janela e folhas ao vento e no contraluz, assim? Não, isso pode atribuir a todos os filmes do Terrence Malick. Enfim. Não vou falar mal do Terrence Malick, não é sobre isso. Adoro o Terrence Malick. Eu vou ter que falar sobre algum filme dele em algum momento. Eu sou um fã do Terrence Malick, apesar de que é muito fácil ridicularizar o Terrence Malick. E talvez parte da minha admiração venha daí também. Pode ser. Mas sem mais delongas ou milongas, após fracassar em mais um plano para roubar Sansão da Mônica, que é a Julia Benite, e se tornar o dono da Lua, que não é o corpo celestial, tá? É a Rua. O Cebolinha, que é o Kevin Vecchiato, não o jogador, tem o seu cachorro Floquinho raptado pelo Homem do Saco. Ele se junta com Mônica Cascão, que é o Gabriel Moreira, e a Magali, que é a Laura Rausel,
Rausel, eu acho. Rausel. Agora eu não faço ideia. Para investigar e após uma briga com os jovens da rua de trás, conseguem uma descrição do homem do saco e elaboram um perfeito retrato falado. Após os pais de Cebolinha não levarem as crianças a sério, eles saem escondidos e vão até o Parque das Andorinhas, sozinhos, só eles em turma, né, sem adultos, em busca de Floquinho, aprendendo que moradores de rua são humanos, que Cebolinha pode estar ficando louco e evitando gotas de água dramáticas. Acabam por chegar na casa abandonada, onde se refugia, junto com vários cachorros da vizinhança, o homem do saco, que é o o Ravel Cabral, e descobrem que Parece Pedro Pascal. Parece muito Pedro Pascal. E descobrem que o homem do saco, na verdade, vende os cachorros para a fábrica de cabelol, que utilizam gordura animal para criar o produto e fazer calvos recriarem cabelos, que é um plano maligno, obviamente. Após um fracassado plano e boa parte não da funciona, não funciona. Será? Não funciona. Após um fracassado plano e boa parte da turma, menos Cebolinha, ficarem presos junto com os cachorros, eles se unem, criam um plano, todo mundo faz parte, todo mundo se redime, tem seu momento, é genial, resgatam o Floquinho e expõem Cabelol e suas práticas antiéticas. Fim do filme. Fim do filme. Eu quero suscitar uma pergunta E todo mundo rápida. chora. Antes de entrar nas curiosidades... Não, vamos fazer as curiosidades primeiro. Alexandre, traz as curiosidades pra gente. Tá bom. Curiosidades do IMDb. IMDb. Teve Então, um backing não tem vocal. muitas hoje. A gente tem que começar a treinar isso, a segunda voz. Então, logo após entrar na mata, todos os personagens, exceto o Cebolinha... Aliás, essa curiosidade foi uma curiosidade que o nosso host, durante o filme, percebeu. Todos os personagens, exceto o Cebolinha, perderam sapatos. Essa é uma referência aos quadrinhos, onde todos estão descalços, menos o Cebolinha. Ele é o único que usa tênis. Nos quadrinhos, o Cebolinha e o Cascão, eles estão constantemente intimidando a Mônica, tipo... zoando a Mônica por causa dos dentes dela, né? Chamam de dentuça e tal. E baixinha. A atriz, a Julia Benite, ela que interpreta a Mônica, ela teve que colocar um par de dentes falsos para aumentar a semelhança com o personagem original. Então os dentes são falsos. E eu achei que ficou bom. Eu não tinha percebido, na verdade. Eu tinha, mas ficou bom. Eu achei natural. Eu achei super natural. Eu, tipo... Uhum. Eu imaginei que fosse, porque eu lembro de ver imagens da atriz fora do filme e ela não ter os dentes, mas não me chamou atenção como um extra fake, assim. Mônica e vários outros personagens dos quadrinhos originais são baseados em pessoas da vida real, né? 10 deles sendo inspirados nos 10 filhos do Maurício de Souza. Isso, na verdade, é uma curiosidade que já bem conhecida, né? Que a Mônica é uma das filhas do Maurício de Souza. Se chama Mônica Espada e Souza, né? Então a Mônica é baseada... Ele teve na 10 filhos. Pelo que tá dito aqui, sim. Eu não sabia disso também. Eu tô pasma com isso. E a última curiosidade é que a Mônica Iose, que é uma das atrizes que faz a mãe da Mônica, ela recebeu esse nome por causa em homenagem à Mônica dos quadrinhos, e ela foi escalada pro filme pra fazer a mãe da Mônica. Ah, que fofo! Eu achei legal. Muito legal. Eu posso adicionar uma curiosidade também? Deve? Traz. Claro. O maquiador responsável por fazer o nariz do Rodrigo Santoro nesse filme, o nariz do louco, é o mesmo maquiador do 300, onde o Rodrigo Santoro fez o Xerxes. E agora ele é o maquiador oficial pessoal do Rodrigo Santoro? Ou... Não sei. Parece que o Rodrigo Santoro falou com ele pra pedir esse nariz falso. Massa. Tá, então eu tenho uma curiosidade / pergunta, que é uma curiosidade, não é uma curiosidade do filme, é uma curiosidade minha, tá? O filme se chama Mônica Laços, certo? Eles entram na mata e deixam lacinhos todo o caminho, certo? Uhum. Sim. Isso não é importante nunca. Sim. Não. Nunca. Ok, vou poder passar pro filme agora, especificamente. Como várias coisas no filme, né? Temos um furo aí. Antes não. Opa! Eu acho já que é pra temos uma- ficar implícito que os adultos acham eles lá no final do filme pelos laços. Mas a gente não tem mas nenhum não plano fica. importante Bem disso, implícito, né?
Isso é fanfic já, porque acho que alguém cita Era pra os laços. botar o nome no filme. É, muito estranho. Enfim, acho que a gente pode começar com a relação de todo mundo com a Turma da Mônica em si, antes de entrar no filme especificamente. Que eu acho que esse episódio vai meio que virar uma coisa... a gente coisa... chegou neste filme. Porque é o mês temático. É verdade. Alexandre, tu tem mais um momento então pra falar do... Não, cara, a gente tá começando aqui, pra quem não escutou o último episódio, a gente vai fazer um mês temático só de filmes nacionais, né? Daí me coube desta vez fazer a curadoria desse mês. Então serão 4 filmes. Sem ser influenciado ou mandado por outros. Muito importante. Exatamente. Eu não vou revelar quais serão os filmes. Vai ser surpresa aos poucos. Aos poucos eu vou dando pistas, talvez. Mas serão filmes nacionais, né? 4 filmes nacionais que eu achei um tema interessante. A gente, de vez em quando, tá fazendo esses meses temáticos. Então, não é algo que tenha uma previsão, assim, vai ter tal mês, mas esperem mais meses temáticos. O que eu posso dizer é que a gente fez em março matinê. Tem os 4 filmes, já tem episódios lá, foram no começo do ano. Vão ouvir, que são bem divertidos. É outra vibe, outra... Enfim. Dizem que foi um sucesso absoluto, né? O Mário Matinê. Foi bem. Claro, só pode opinar quem participando. Eu achei interessante o tema, porque também a gente tinha pouco falado sobre filmes nacionais, né? Eu acho que a gente só tinha feito um episódio que foi sobre o Som ao Redor, que foi um excelente episódio, aliás. Foi dos episódio que eu lembro com muito carinho. E agora a gente vai poder falar de mais alguns filmes. Eu tentei fazer uma seleção bem sortida, né? De gêneros. E foi isso. A minha relação com a Turma da Mônica, cara, não era um grande fã, assim, mas sempre gostei muito, assim, de ler os quadrinhos. Eu acho que tinha série animada na TV também, porque eu lembro, assim. Eu lembro da voz dos personagens, eu não lembro da voz do Cebolinha. Eu acho que tinha alguma animação da Mônica que eu via quando era criança. E lia muito os quadrinhos também. E sempre gostei muito. Eu acho um marco na cultura nacional, assim, né? Na cultura. Eu acho... Maurício de Souza, eu acho brilhante o trabalho dele. E sempre eu ouvi falar muito bem desse filme de muitas pessoas, assim. Então eu estava muito curioso para assistir. É um filme que eu nunca tinha assistido. E coloquei na seleção pra gente assistir junto e ver qual é que era do filme. E é isso. O Alexandre a gente tirou de letra. A gente entregou pra ele uma bola toda quebrada. Fala da Turma da Mônica e também tem o mês temático. E olha, ele matou no peito e saiu jogando. Genial. Camisa 10, né, cara? Zidane. Meu Deus. Você tá com muito cabelo pra ser Zidane. Leonardo, qual falando em falta de cabelo, Leonardo. Qual a tua relação com a Turma da Mônica? Eu tava pensando nisso hoje, assim. Eu não me lembro tão bem, mas eu tenho a impressão que eu lia alguns quadrinhos do Turma da Mônica, de vez em quando, assim, quando eu era mais piá, quando eu era criança. Eu tinha um conhecimento... Somos piá. Não, pode falar, eu tava só... Quando eu era mais criança, assim, e agora que o Alexandre falou dessa animação, eu também tenho a impressão que eu via a série animada da Turma da Mônica, ouvi algumas coisas, assim. Eu lembro de ter filmes pra alugar, mas eu não lembro se tinha série, porque... pode ser filme. Eu sou um pouco mais velho também, então é possível que na época de vocês tivesse uma série que eu não tenho consciência, né? Porque eu já não via desenho. Eu realmente não me lembro muito bem, assim. E olha que eu gosto muito de quadrinhos, mas de Turma da Mônica eu não tenho tanta lembrança. Mas eu me lembro de não ser, digamos assim, um completo estranho ao universo da Turma da Mônica. Eu me lembro que a minha mãe, inclusive, tinha encadernados, assim, capa dura, dos primeiros quadrinhos da Turma da Mônica, que até a Turma da Mônica tinha um traço bem diferente, assim. E ela tinha isso, assim, então não é um universo completamente desconhecido pra mim, mas eu também não sou um conhecedor, assim. Aliás, agora tu falou uma das coisas que pra mim é uma das mais fascinantes de quadrinhos antigos, é tu ver, tipo, os primeiros Garfield, os primeiros Calvins, e ver como os traços obviamente estão no caminho pra chegar à versão popular que a gente conhece e se eternizou, mas é sempre um pouco imperfeito. O Garfield era um pouco mais magro,
e espichado, tipo, é muito A legal. Mônica isso. também, A Mônica também é. Eles tinham as pernas mais compridas, eu acho, no começo. Sim. Era uma versão mais rudimentar, assim, é muito legal de ver. Bibiana Link, como tu chegou na Turma da Mônica? Ou não chegou? Show. Então, eu acho que é mais ou menos o que o Xande e o Leonardo falaram. Eu comecei a ler bem cedo. Meu pai me incentivava, enfim, né? Não só meu pai, minha mãe também, os dois são professores. Eles me incentivavam desde pequenininha a ler. E eu gostava de ler gibi, principalmente a Turma da Mônica e a Turma do Mickey, eu lembro, antes de dormir, assim, para chamar o sono, sabe? E eu tinha um monte, assim, de gibi da Turma da Mônica. E eu sempre gostei bastante, né? Mas em relação ao filme, mas assim, não cultivei isso depois, sei lá, de adolescente, adulto e tal. Mas guardo com carinho, entendeu? Porque eu acho que é uma coisa, para quem tá começando a ler, eu acho que é uma coisa bem saudável, assim, né? Começar por algo adequado à sua idade. E, enfim, né? O Maurício de Souza é uma instituição brasileira, né? E eu gosto bastante, assim, do trabalho dele. E sobre o filme, quando saiu, assim, quando teve o lançamento, eu ouvi falar bastante, mas não fiquei motivada para assistir, porque eu achava que realmente era um filme infanto-juvenil, e às vezes eu não fico tão motivada para ver filmes infanto-juvenis, não quer dizer que eu não goste. Só que recentemente a gente viu algumas entrevistas com o Daniel Rezende, e a gente quis realmente assistir o filme porque, enfim, só coisas boas foram faladas do filme e tal. E, enfim, o trabalho dele como montador, eu acho excelente, né? Ele fez filmes maravilhosos. Então, foi, assim, um dos pré-requisitos para me fazer querer ver o filme. E é isso. E Vaguinha, por último. Mas não menos importante. Certamente não menos importante. Eu tô empolvorosa pra ver a opinião do Vaguinha sobre esse filme. Não, eu tenho uma memória afetiva muito forte em relação à Turma da Mônica. Acho que as memórias mais antigas que eu tenho sou de eu criança enchendo o saco de qualquer adulto à minha volta para que lessem os gibis da Turma da Mônica para mim. E foi um incentivo para eu aprender a ler, assim, tipo, eu queria ler para ler os gibis da Turma da Mônica. E olha o mal que causaram. Não, foi. E daí foi a porta de entrada para drogas mais fortes, né? Literatura. Então, fica dando essas coisas para criança, dá nisso, né? Então, tinha vários gibis da Turma da Mônica. Sempre gostei muito, vi alguns filmes, né, animados da Turma da Mônica. Então, guardo essa memória. E Maurício de Souza, ele criou um império, né? Tudo que é possível se vender com base na imagem da Turma da Mônica, ele fez, né? Então, inclusive, ele foi uma figura contra a proibição de publicidade infantil, né? Então, é uma figura polêmica, Maurício de Souza. O filme, quando saiu, eu ouvi bastante e tal, né? Vi algumas entrevistas do Rezende, mas não me atraiu, eu não quis ver porque eu acho que histórias infanto-juvenis que começam assim em quadrinhos e são transpostas para live action, acho que perdem muito na magia, assim, acho que perde acho que sim. aquele encantamento que os quadrinhos têm. E também não gosto dessa proposta de filme baseado em nostalgia, que era o que me parecia ser o caso, e acho que de fato é, né? Então essa coisa de vou lá, sou um trintão que eu quero relembrar a minha infância, então vou ver Turma da Mônica, não é a minha praia. Então não fiquei muito empolgado, mas ouvi falar. E é baseado numa HQ, né? Isso é uma outra curiosidade, na Turma da Mônica Laços, que foi lançada em ocasião dos 50 anos da carreira do Maurício de Souza, que é uma HQ que aí sim me interessou, porque foi uma proposta da Panini de chamar
artistas, quadrinistas e roteiristas que nunca tinham trabalhado com a Turma da Mônica, para eles darem a sua abordagem, a sua versão da história. Isso sim me chamou a atenção. Eu comprei o quadrinho da Turma da Mônica Laços, inclusive no domingo, né? No dia seguinte que nós, depois de vermos o filme, eu reli aqui, que fez eu gostar ainda menos do filme. Mas, enfim. Então, eu gosto desse universo, eu tenho uma afeição a esse universo. Então, para não me acusarem de, ai meu Deus, você não teve infância, eu tive sim. E foi uma infância em que a Turma da Mônica se fez presente. Isso me pareceu uma crítica. Tu comprou online ou tu comprou em algum lugar físico? O quadrinho? Comprei online faz uns anos já. Ah, tá, tu já tinha, então? Já tinha. Ah, tá. E reli depois de ter visto o filme. Ah, tá. Aliás, só pra, antes de entrar no filme, ainda sobre o Maurício de Souza, ele teve bem em evidência faz pouco tempo, porque ele estava concorrendo a uma vaga na Academia Brasileira de Letras. Sim. E isso até suscitou uma polêmica, porque tinha... Bom, o pessoal falando que se quadrinho era literatura, né? ou não e tal. E ele tava concorrendo... E aí ganhou... Não, fala. Não, ele tava concorrendo com outro cara que eu não lembro o nome. Exato, porque é irrelevante. Porque o cara, eu acho que ele não tem... desculpa aí se tu tá ouvindo a gente. Mas o cara, assim, ele não tem obra relevante, entendeu? Então, é ridículo. E ele perdeu, né? O Maurício não entrou. Sim. Esse outro cara ganhou. E eu fico ouvindo vocês falar da importância do cara que fomentou uma geração de leitores aí, né? Exato. E então acho que isso tem uma relevância para a literatura bem significativa, né? Uhum. Claro, pô. Não só esse parênteses mesmo. Só outro parênteses, essa graphic novel que o Wagner falou é do Vitor e da Luca Fage, né? Que criaram essa graphic novel. Que, aliás, acho que de 2013 é graphic novel, Wagner? 2013? Acho, não sei. Eu acho que sim, eu posso conferir depois. E até é o que ele falou, assim, era o momento que o Sidney Guzman também, que é um cara bem conhecido dos quadrinhos no Brasil, ele, acho que foi para Maurício de Souza Produções, ele entrou com essa ideia, ou trouxe essa ideia de fazer graphic novels, né? Tipo, álbuns fechados, Turma da Mônica, trazendo esses artistas de fora, tipo, que nunca tinham, acho, trabalhado com Turma da Mônica, mas artistas brasileiros. E também tem outros famosos, tipo o Astronauta Magnetari, que eu acho que é do Danilo Beirute. Eu também tenho, e é muito bom. Dizem que é muito bom. Pois é. Enfim. E pra ver hoje, inclusive, desculpa, eu tava numa banca de revistas e tinha uma graphic novel da Maurício Souza também, que eu não me lembro qual era agora, mas parecia mais recente. Enfim. Eu apresento o programa e não me deixaram falar, né? Impressionante. Eles estavam querendo passar pro filme sem eu falar minha relação. É uma história única. Ninguém falou. Quando eu era criança, eu lia os quadrinhos, e daí eu via os filmes, e daí eu parei de ler quando eu cresci, e daí estamos aqui hoje. É isso. Não tem nada de muito importante falar. Eu nunca me... Resumindo, é isso. Teve uma fatia muito pequena na minha vida, acho que ali entre a primeira e a segunda série, que eu lia só a revista Mad e Turma da Mônica. E às vezes aquele DuckTales também, que eu não lembro se tinha tradução no Brasil ou se era DuckTales. Enfim, sobre isso eu só quero dizer uma coisa. Diga. DuckTales, são os caçadores de aventuras. Maravilhoso. Todos eles são grandes figuras. Esse episódio tá num nível assim Então eu vou alegria. Criar o primeiro gancho, que eu acho que já se encaixa com a coisa que o Wagner falou. Cria. E daí a gente já pode entrar a falar do filme naturalmente, assim, não vamos precisar nem se esforçar muito, mas é que teoricamente eu sou esse cara de leu o Turma da Mônica, por algum motivo me marcou. Eu passei uma vida sem sequer revisitar nunca, nenhum interesse em reolhar, mas eu lembro o nome de todos os personagens, eu lembro, assim, de sketches específicos, e vendo esse filme, assim, eu fui bombardeado por uma nostalgia forte. Se isso afeta a minha opinião do filme ou não, talvez. Aí eu queria trazer já para essa primeira pergunta, assim, o quanto vocês acham que nostalgia é realmente o forte desse filme?
Porque, ao mesmo tempo, eu acho que, assim, ao contrário de outros filmes infantis, que se tu é um pai, leva teu filho e daí, de repente, tem um plot pra ti, tipo os Frozens da vida, ou tipo Toy Story, que tu vai ter uma leitura diferente sendo adulto, mas que também funciona pra crianças. Eu senti que esse Turma da Mônica é meio unidimensional nesse sentido, assim. Ele é um filme simples. Enfim, vai, primeiro. Não, eu concordo, assim, com o Wagner, porque tem coisas que me tocaram quando eu era criança, né, e eu guardo lá com carinho na minha infância, por exemplo, o Cavaleiro do Zodíaco. Nossa, eu amava, sabe, eu sabia tudo, não perdi um episódio. Aí, não sei se foi recentemente, sei lá, alguns poucos anos atrás, a gente tentou rever e eu disse, não, para. Não dá, hoje em dia não dá mais, sabe? E eu não sou essa pessoa nostálgica, sabe? Eu não sou essa pessoa que, vou rever aquilo da infância. Eu não guardo esse saudosismo, sabe? Eu não sou uma pessoa saudosista. Para mim, ficou lá no passado, foi uma coisa legal na época, sabe? Mas é que não me toca mais do mesmo jeito, sabe? Uhum. E eu acho que esse filme que tu falou, Rafael, é por aí, sabe? Parece que ele só serve, não sei, eu acho que ele não serve, assim, para adulto que viveu naquela época, sabe? Que viveu aquilo quando era criança, pelo menos não me tocou, eu fiquei, eu tava divertido porque nós todos estávamos assistindo juntos, enfim, Sim. E tinha comentários, mas assim, o filme em si não me causou nada, sabe? Nada assim que minha infância, eu lembro disso. Eu fiquei só, que filme bobinho, sabe? Não é pra mim isso, sei lá, é pra criança, pré-adolescente no máximo, sabe? Foi isso que eu senti. Pois eu senti isso também, e pra mim acaba meio que limitando, talvez, o filme de uma maneira que é... Sim. Tipo, eu fiquei pensando muito nisso, assim, depois do filme. A minha experiência vendo foi, tipo, esses personagens são familiares e... Eu já vou pedir desculpa agora, provavelmente eu vou ser contradito em segundos, mas achei que o elenco e a vibe deles muito boa, assim, acho que funcionou como Turma da Mônica, eu reconheço aqueles personagens como os personagens da Turma da Mônica, talvez um pouco diferente, uma versão um pouco diferente, porém funcionou. Mas ao mesmo tempo, tipo, é uma história que é pra criança e eu não entendo, assim, os pais que têm nostalgia de fato... Que relação eles vão ter com esse filme? E as crianças que não têm nostalgia nenhuma, o quão bom esse filme é pra introduzir os personagens? Também não sei, assim. É meio que uma sinuca de bico. Diga. Eu fiquei um pouco decepcionada, sabe? Porque eu ouvi falar super bem desse filme, sabe? E na hora, assim, eu pensei, eu conheço a Turma da Mônica, sabe? Eu era assídua, né, dos quadrinhos, eu gostava muito. Talvez seja legal, mas eu achava que ia ser assim, meigo, sabe? Uma coisa, sei lá, justamente assim, para pegar aquela pessoa que foi criança um dia. Não quer dizer que isso me pegue muito, mas eu entendo, eu consigo sentir quando tem essa intenção. Sim. E eu não senti isso, sabe? Não, o filme não me pegou mesmo. Eu vou dizer, cara, que ele me pegou, esse lado da nostalgia me pegou um pouco. Mas eu não era um entusiasta da Turma da Mônica, assim, não era tipo o meu desenho favorito quando era criança. Super Mario Bros. Era, meu. A curiosidade de ver uma adaptação, finalmente uma adaptação da Turma da Mônica, depois de tanto tempo pro cinema, apresentando essa turma, esse universo, para quem consome esse tipo de conteúdo também, o conteúdo audiovisual, e não necessariamente só quadrinhos, e talvez para uma nova geração, assim. Eu acho isso importante. Eu lembro de escutar uma entrevista do Rezende, que ele falou com o filho dele, o filho dele perguntou sobre acho que era uma adaptação de um quadrinho francês. Não sei se era o Pequeno Nicolau, alguma coisa assim. Pequeno Nicolau. E daí ele conversando com o filho dele, ele não se deu conta, ele falou pra ele, filho, é tipo a Turma da Mônica deles, é tipo, sei lá, o Cebolinha deles. Daí ele se deu conta, mas por que ninguém nunca na história fez uma adaptação de Turma da Mônica E tava no bom, cinema? assim. Eu não concordo, desculpa. Eu não concordo. Com isso eu também não consigo concordar.
Eu achei, cara, teve partes do filme que eu acho que me mexeram comigo assim, tipo, que legal eu ver esse personagem nesse mundo, nesse formato, uma coisa nitidamente fantasiosa, aquele mundo todo colorido em tons pastéis, pode ser assim, em tons, é tudo muito, muito cartunesco ali, vivo, E tem alguns enquadramentos, alguns planos que parece lembra até uma coisinha Wes Anderson de direção de arte em alguns momentos, sabe? Pode ser. Eu gostei da turma, eu gostei do casting ali Isso aí, da produção de Alexandre, é elenco. nóis. E claro, o filme tem vários... Oi? O filme tem... Tu tava criticando o filme, Rafael? Não, eu tenho... Enfim, nós vamos... eu acho que nem tudo funciona. Algumas piadas são um pouquinho forçadas e tal. Vocês, eu acho que vão falar futuramente de um tipo de discrepância de estilos de atuação, que tem ali um pouco também, de formas de atuação. Mas... E o filme também tem um pouco de tentar revisitar aqueles filmes de turma dos anos 80, 90, sabe? Total. Tipo, Goonies, Conta Comigo, a questão das bicicletas, a turma que vai num bosque, numa floresta. E o Stranger Things também fez, né? Sim. Eu vou te dizer que o que menos me causa estranheza ali das atuações é justamente as atuações infantis. Porque, enfim, eles são crianças, entendeu? Eu acho que eles não são atores. E mesmo se forem, eles são muito jovens, sabe? Agora são atores. Mas enfim, eles não têm tarimba, eles não têm experiência. Eu consigo relevar de boa, sabe? Uhum. E até acho que alguns mandam razoavelmente bem, sabe? O que não me desceu foi a atuação de gente que já tem mais experiência, né? Como alguns disseram, né? Ou melhor, um integrante disse, só tá pelo cheque. E é verdade, cara. É uma coisa assim que, nossa, aquilo ali me deu vergonha alheia. Das crianças eu achei tranquilo, sabe? Mas dos atores adultos... É um pouco mais complicado. É complicado, sabe? Tu vê ali só tá cuspindo o texto. Só isso. Eu decorei algumas palavras e agora eu tenho que falar. Pronto. Com menção honrosa só a Dona Cebola, que tá fazendo atuação fora de série nesse filme. Dona Cebola... O nome da atriz é Fafá. Ela tá muito bem. Mas eu pegando esse link da Bibi, assim, eu também acho que as atuações das crianças não me incomodaram, assim. Até porque, né, elas são... Vou dizer que eu gostei da atuação das crianças. Eram inexperientes. Eu acho que, por exemplo, a Júlia Benite, que faz a Mônica, eu achei boa. A que faz a Magali também, que é a Laura Rauseu, eu achei também bem boa. E o Kelvin Vecchiato, que é o Cebolinha, e o Gabriel Moreira, que é o Cascão, eu achei bons também, mas acho que o que mais me chamou a atenção ali talvez tenha sido a atuação da Mônica e da Magali, assim. Mas eu não senti muito essa sensação de nostalgia, assim, assistindo o filme. E acho que eu tendo a concordar um pouco mais com o Wagner e com a Bibi nesse sentido, que acho que eu não... Pra mim foi muito difícil entrar no filme ou sentir essa sensação de, eu tô me sentindo como uma criança assistindo esse filme, sabe? Eu não sou contra a adaptação de material de quadrinhos ou de qualquer outra mídia de quando a gente era criança pro cinema atualmente. Eu gosto disso, eu gosto dessa revisitação. Mas o Turma da Mônica pra mim não funcionou muito, assim. E eu acho que... Eu tava pensando sobre isso hoje, assim, né? Tipo, eu acho que aqui no podcast às vezes tem filmes que eu não gosto e eu não sei explicar muito bem por que eu não gosto. E às vezes tem filmes que eu gosto e também não tá tão claro por que eu gosto. Mas o Turma da Mônica é um filme que eu não curti tanto, mas eu consegui compreender o porquê que eu não curti tanto, assim. Eu acho que me ajudou... procurar algumas entrevistas do Daniel Rezende, assim, ele falando sobre o filme, e pra mim o problema central do filme pra mim, ou um dos problemas principais do filme pra mim, é que o Daniel Rezende fala que a ideia dele pra esse filme era tipo, e se a Turma da Mônica fosse real, né, e se eles realmente existissem, né, como é que eles seriam? Então ele partiu um pouco desse pressuposto, né.
E ele disse então que ele queria fazer um filme com toques mais realistas, digamos assim. Então, por exemplo, o Cascão não é necessariamente um guri que não toma banho, é um guri que tem medo de água, né? A Magali não é uma guria necessariamente que vai comer 15 melancias, é só uma guria que come muito. Então tem um pouco mais essa dosagem. Só que ao mesmo tempo que tem esse conceito, para mim tem outro conceito que é quase o oposto, que é a estética do filme. Que a estética do filme é uma estética... na veia, Leonardo. Que é uma estética muito colorida, muito cartoon, muito não realista, sabe? E daí, pra mim, o filme, o principal problema dele é isso, assim, parece que são dois conceitos que são incompatíveis. Entre dois mundos, né? São incompatíveis que eles não se encaixam durante o filme, sabe? E pra mim, concordo também. E pra mim também, assim, eu acho que isso ficou muito, muito claro pra mim, por exemplo, quando a gente vê o Floquinho, né, o cachorro, que é um cachorro normal, e depois eles pintaram de verde na pós. Que não precisava pintar de verde, a gente falou disso e tal, mas ele é um cachorro normal. Não falamos isso no ar ainda, era importante falar no ar. O Floquinho é de um verde radioativo, assim, foge até do tom do Floquinho do quadrinho, assim, ele é muito louco. Isso aí te tira do filme, né? Tira um pouco do filme, e, sinceramente, pra mim, podia ser só o cachorro, com o pelo normal, que é um... Se eu não me engano, o nome do bicho é Bichon Frisé. E acho que sim. Ele geralmente tem um pelo mais um branco amarelado, assim, um branco meio sujo. E pra mim funcionaria, sabe? Não precisava. Sim. E eu acho, pra mim, um pouco o exemplo desse embate de dois conceitos opostos no filme é um pouco isso, sabe? A gente tem o Floquinho, que é um personagem, que é um cachorro normal, só que daí na hora, por exemplo, que ele desaparece e vão fazer o retrato falado dele é no traço do Floquinho do quadrinho, sabe? Então daí, pra mim, isso é um exemplo, assim, de tudo, né? É um filme que era pra ter um toque mais realista, mas daí ao mesmo tempo ele tem coisas que são completamente quadrinescas e fica meio que uma salada, assim, sabe? Não é uma coisa real, mas ao mesmo tempo é uma coisa super quadrinho, sabe? Então parece que, sei lá, parece que às vezes o filme quer ser meio, sabe, fazer fanservice, mas é um fanservice meio forçado, sabe? Eu vi o Daniel Rezende falando que se vocês prestarem atenção, no quarto da Mônica tem uns posters daquela graphic novel, daquele quadrinho Mônica, Turma da Mônica, Romeu e Julieta. Eu me pergunto, mas por que teria um pôster do quadrinho da Turma da Mônica no quarto da Mônica se parecer um filme realista, sabe? Então é tudo meio, pra mim, meio que uma bagunça conceitual, assim, sabe? Eu concordo. Isso me suscitou uma dúvida, na real. Porque eu fiquei pensando agora, e até vou jogar pra vocês, por qual caminho vocês acham que seria ideal eles terem seguido, assim, a gente traçando chegando a levando essa consideração do Leonardo em conta, porque pra mim cara, eu acho que, eu não sei, eu fiquei pensando, eu não sei se eles fossem mais no fantasioso, se não seria mais jogo, sabe? Porque toda a ambientação ali, eu acho que eu prefiro também, sabe? Eu também prefiro. Uma coisa ou outra, né? Eles tinham que escolher uma coisa, isso eu concordo. Eles ficaram muito no meio que talvez o realismo mesmo, vamos fazer uma coisa realista, talvez eles não conseguissem trazer tanto, não sei, talvez sim, mas trazer tanto esse universo tão presente da Turma da Mônica, sabe? Remeter tanto. Também tem que trocar. Eu acho que perderia muito. Tu tem que trocar o problema de fala do Cebolinha, por exemplo, que é muito marcante, é difícil de tu mexer nisso hoje. Mas, tipo, se fosse fazer uma coisa realista, ele não... Acho que... Não sei se aquela condição existe ou qual é o tipo de impedimento. Eu sou uma pessoa que teve impedimentos de fala, seria meio Cebolinha, mas não ao ponto de trocar L's por R's, sabe? É uma pronúncia diferente, é esquisito. Porque tem umas coisas do Fantástico que são muito legais no filme. Tipo, a Mônica abrindo o guarda-roupa dela e sendo quase um guarda-roupa do Batman, sabe? Só tem o vestidinho vermelho, sabe? É um negócio que é fantástico, né? Não é realista. Mas realmente tem uma mistura de conceitos estranhos ali, né? Até o próprio Daniel Rezende fala, né, que a proposta dele não foi fazer um filme estilo Dick Tracy ou estilo Speed Racer, né? Que é aquela adaptação, tipo, direta do quadrinho ou quase direto do anime. Mas eu acho que teria sido a melhor opção, assim, sabe? Fazer uma adaptação, tipo, na veia de Turma da Mônica mesmo, assim, tipo, sabe? Não tentar trazer esse realismo que pra mim é o que prejudica o filme, né? E eu quero fazer uma reclamação oficial aqui
Que eu acho que a roupa, por exemplo, do Cebolinha e do Cascão, eles traduziram bem. Só que eu acho que os vestidinhos das gurias ficou muito estranho, porque parece só uma camiseta longa. E eu sei que é o estilo do quadrinho, mas podia ter posto elas com a Magali nem camiseta tá de vestidinho. Não? Não Tem tá. pra- Eu até estranho, ela não tá com vestidinho amarelinho. Ela tá com uma roupa amarela, alguma coisa assim. É que parece umas camisetas longas, assim, que vão até Sim. parte da perna e deu, sabe? Eu vou dizer que eu não gostei dos figurinos, porque, tipo, principalmente do Cascão, porque isso me incomodou muito, na verdade. Porque o figurino do Cascão, pra mim, ele não parece uma roupa, sabe? Parece que é um ator fantasiado de Cascão. É um ator fazendo... Como é que se diz? Cosplay. Cosplay de Cascão. Sabe? O figurino dele, pra mim, é isso, assim, um cosplay de Cascão e botaram em cima do ator. Ele, pra mim ficou muito artificial. E o próprio Cebolinha, ele tá usando uma camisa polo verde, sabe? E é isso, assim, esse eu, sabe, daí, não, pra mim não... A própria Qual criança dos usa camisa figurinos polo? Verde, assim, Eu não sabe? consigo imaginar nem o Leonardo de camiseta polo quando era criança. E olha que eu via ele usando camiseta polo. É camisa polo. Desculpa, camisa polo. Aí, ó, ele sabe, ó. Claro. Mas também tem... eu fiquei bastante confuso no dia, porque a gente viu de galera aquele negócio. E, assim, claramente eu e o Alexandre ficamos num campo e o resto do grupo ficou no outro. E tá, a minha primeira reação foi ser malvado com todo mundo e fazer piadas de mau gosto e comentários Como sempre, maldosos. né? Como sempre, eu sou mau caráter, então normal. Mas eu fiquei pensando, mas por que será essa divisão mesmo? E eu acho que isso que tu falou, Leonardo, tem muito disso. Acho que é bastante esse conflito estético, assim, que o filme tem. E que eu acho que ele não resolve em momento nenhum. Ele poderia, talvez, brincar com isso e, enfim, se resolver de outra maneira. Mas eu também acho que tem muito dessa coisa de que, hoje em dia, a nossa expectativa para filmes infantis é que tenha uma história que funcione em 2 níveis, né? E eu queria trazer um pouco disso, que eu acho que esse filme fica naquele negócio, ok, toda a estética é voltada pra nostalgia, concordo. Mas toda a história é voltada pra crianças, que não tem nostalgia. Então também tem esse conflito narrativo, assim, que pra mim é meio... Parece um filme... Como é que eu vou dizer? O filme com um tubo de ensaio pra provar que é possível fazer um filme da Turma da Mônica, pra mim é um sucesso. É possível. Mas agora a gente tem que corrigir esses problemas aqui e adiante. Pode ter acontecido, obviamente a gente tá falando aqui numa perspectiva única, que a gente só viu Laços. Já saiu uma sequência de lições e a gente não viu. E eu já ouvi falar que ele muda algumas coisas e tal, então é outro jogo. Mas só tendo visto Laços, assim, a impressão que dá é que, ok, a demo de como fazer a Turma da Mônica foi feita. Aprovamos se mexer essas coisas aqui, digamos assim. E não sei, eu queria ver também a perspectiva de vocês, assim, Wagner, principalmente, acho que foi um que desgostou bastante do filme, falou pouco até agora, então... Qual a tua perspectiva geral, assim, do filme, assim? Eu acho que esse filme consegue a proeza de não acertar nada. Essa questão de 2 níveis, né? Eu vi recentemente uma animação, até por conta de influência de vocês, do Rafael principalmente, né? Que ele, depois do Detetive Pikachu, eu me senti muito rígido, assim, eu não vejo animações, eu não tenho esse hábito. Eu fui ver uma animação chamada... uma animação recente da Netflix. Nimona, alguma coisa assim? Isso, Nimona, exato. Que eu gostei muito, assim. E ela tem essa qualidade de atuar nesses 2 níveis, né? De ser legal para uma criança, porque é colorido, porque tem piada, porque é ágil, porque é rápido. E, ao mesmo tempo, tem temas super profundos que, obviamente, uma criança não vai decodificar, mas que para o adulto ali, que está o responsável pela criança, ou o adulto que está vendo sozinho, consegue se identificar e consegue extrair significado daquilo. Enquanto adulto vendo esse filme, eu acho que ele não tem camada alguma, né? O grande tema que é o vínculo entre aquelas crianças, né, que brincam juntas e brigam e se apoiam, né, e tem essa amizade, né, construída desde a infância, com o Floquinho ali como testemunha, que é algo muito bonito da HQ, assim, né, de ressaltar esse vínculo entre eles.
No filme, pra mim, é meio que foda-se, assim, eu não sinto nenhuma conexão entre aquelas crianças ali. É uma história de origem. No final do filme, ele se torna a Turma da Mônica. Mas pra mim não funciona. Assim. Não, eles são Turma da Mônica desde o começo, né? Eu não sinto que ao final daquela jornada há um reforço desse vínculo, que é a mensagem da história. Então, não tem nada ali. Pra mim, porque é um filme que tem esse duplo papel, que nem o Detetive Pikachu, que é agradar o público antigo e cresceu nos anos 80 ou nos anos 90 com essas histórias, né? Esse caráter nostálgico, que eu não gosto, mas ok, existe, é legítimo, e atrair um público novo. E aí tem uma questão, o filme tem 1h36, eu acho lentíssimo, assim. Eu achei uma narrativa arrastada. E se eu, que estou acostumado, que sou um adulto, que estou acostumado a ver filmes longos e de narrativa lenta, achei lento, imagina uma criança. Assim. Eu não sei se aquilo funciona para uma criança. Eu achei lento da metade pro final, a partir da metade. Eu achei muito contrário, assim, pra mim o filme voou, assim, a gente tava na Eu mesma achei sala que- mesmo. achei muito Eu acho enfim. que tem o péssimo problema, um problema central, que ele não é um filme que se sustenta para quem não conhece a Turma da Mônica. Assim. Essa é Eu uma não pergunta acho que eu fiquei, assim. Para mim, eu acho que ele, até por esses easter eggs, tem vários personagens ali que são apresentados ali, que tem uma ou outra ceninha, que são personagens que é para quem é fã, que aí sabe quem é aquele personagem, como aqueles personagens se comportam, mas para quem não conhece aquela história, para um público novo, sei lá, fica meio perdido, assim, sabe? Eu acho meio jogado. Eu não acho que nem os protagonistas são bem construídos. Isso que o Leonardo trouxe da entrevista, né? O Cascão não é só uma criança que não toma banho, ele tem medo de água. Eu não acho isso isso não é bem construído no filme. Não eu também acho que não. E nos quadrinhos já é isso. Ele não é uma criança que simplesmente não toma banho. Ele tem medo de água. É a mesma coisa. A Magali, qual é a função da Magali nesse filme? Ela só come. E tipo, ok nos quadrinhos. Nossa, e essa precisa superar a gulosidade pra pegar a chave pra eles. Sabe? E nos quadrinhos, ok ela ser isso. Nos quadrinhos, ok ela ser a menina comilona, o Cascão ser o menino que não toma banho. Num filme você precisa de mais, me desculpe. Nenhum personagem tem um desenvolvimento. Acho os atores, tirando a atriz que faz a Mônica muito boa, assim, acho que ela realmente, tu olha e tu vê a Mônica. Acho, assim, o Cascão achei péssimo. Mas aí também nem vou falar dos atores, que de novo, como você já mencionou, que são crianças, né? Eu acho que é uma direção de elenco ali, né? Mas eu concordo, eu concordo nessa... Desculpa te interromper, Wagner. Não, pode falar. Não, eu concordo, eu acho um pouco assim dos dois atores, das duas atrizes, assim, acho que tem uma coisa ali de casting pra mim, e não necessariamente criticando o desempenho dos atores mirins, mas é um pouco, sei lá, talvez a personificação dessas personagens, sabe? A Mônica no filme, eu olho pra ela e enxergo uma Mônica. Sim, enxergo essa baita casting, eu enxergo a Mônica ali. Os outros três, por mais que eles atuem bem em vários momentos do filme, eu não consigo ver ali um Cebolinha, principalmente a Magali, sabe? Parece que, não sei, sabe? Parece que faltou alguma coisa mais relacionada com ele. Descaracterizados, parece que faltou alguma coisa mais dos quadrinhos, sabe? Porque a Mônica, ela tem mais o jeito da Mônica dos quadrinhos, né, no filme, ela tem mais o jeito dos quadrinhos, só que os outros três são três crianças magrinhas, assim, sabe? Muito parecidas. E daí eu não senti muito essa, né, essa coisa, assim, de trazer um pouco essa imagem do quadrinho, sabe? Eu acho que eles não funcionam sozinhos e nem entre si, que é o centro do filme é essa dinâmica entre os quatro, assim. Então... Aí eu já discordo muito, eu acho que eles estão bem legais juntos. Eu não consegui sentir muito isso. Eu acho que assim, na parte cômica do filme, eu acho que eles funcionam. Sei lá, nas artimanhas que eles têm que bolar ali pra tentar resgatar os cachorros e tal.
Eu tinha umas piadinhas que eu até ri, eu tava bem disposto, digamos assim, a aceitar esse filme, a comprá-lo. Mas eu acho que o Wagner falou um negócio interessante. Essa questão do laços, que é o foco principal do filme, de fortalecer os laços deles, perceberem que é a coisa mais básica. Se a gente trabalhar junto aqui, se a gente se ouvir, a gente vai ser mais forte, a gente vai conseguir bolar um plano infalível de fato, né? Que eles zoam com o Cebolinha, que ele sempre tá bolando planos e nunca dá certo. E aí, quando eles se ouvem finalmente e trabalham juntos, dá tudo certo. Mas eu acho que realmente esse final não fica potencializado o suficiente porque a jornada não foi bem construída, digamos assim, não foi... essa parte mais dramática da interação da turma, para mim, por algum motivo ficou faltando, ficou abaixo da jornada cômica deles ali. E ainda sobre o andamento... Diga, B. Não, eu acho que, só acrescentando um parênteses, eu acho que o filme inteiro tem essa característica de ser fraca, flácida, tu entendeu? Não consegue construir nada assim de maneira consistente, sabe? Para tudo, assim, para tudo, caracterização, isso que ele quer propor, os laços, sabe? A estética, a atuação, principalmente dos adultos, é tudo assim, é tudo muito frouxo, sabe? Tudo muito largado, pelo menos foi o que eu senti. Eu acho que, digamos assim, se a gente for falar bem assim, diretamente, superficialmente, talvez, tem os dois níveis, né? E o quanto a gente está acostumado a ver em filmes infantos juvenis mais atualmente, que falam para adultos, digamos assim, no subtexto ali, né? Que tem discussões propostas em subtexto ou secundárias que a gente pode nos levar a reflexões maiores. E aí eu não sei se eu acho que isso já é uma expectativa que a gente está tendo demais. Se a gente está sempre esperando isso de um filme infantil, se a gente deveria esperar isso de um filme infantil. Eu acho que realmente. Eu acho que a gente deve, cara. Eu acho que eu acho que não precisa. Eu acho que não precisa ter, sabe? Não precisa, mas daí você tem que fazer um baita filme infantil mesmo. Pra mim, assim, é meio que aquele negócio. A expectativa vai crescendo conforme o meio vai evoluindo, né? Por exemplo, um filme de terror feito lá na década de 30, hoje em dia não funciona. Tu tem que trazer outros níveis. Tu tem que trazer alguma coisa mais psicológica, tu tem que trazer alguma coisa. E eu acho que o filme infantil é isso também. Se a gente não criar expectativas um pouco mais altas, a gente também limita o meio, né? Ele vai... E até pensando na durabilidade do filme, da criança vendo aquele filme, depois revendo como adolescente, depois revendo como adulto. Nossa, exatamente. Eu nunca vi isso, eu nunca imaginei aquilo, que é óbvio. É uma criança, não tem experiência, não tem... Eu acho que é algo que se tem que esperar de um filme. Eu acho que os melhores filmes infantis são esses que têm essas camadas. Não, eu não estava definindo nada, eu estava só levantando o questionamento mesmo. Até acho razoável isso que vocês estão falando. Mas e aí eu vou concordar também com o Wagner que a camada desse filme que os adultos, pelo menos no meu caso, podem se aproximar mais é a camada, eu acho que estética, cara. Porque eu sempre fiquei... Uma coisa que me motivou a acompanhar esse filme, a estar disposto a recebê-lo, é ver como é que eles iam construir aquele universo que eu vivi quando eu era criança. É coisa nostálgica, né? Mas como é que eles iam transpor aquele universo, e toda hora eu tava pensando, qual é o personagem que vai surgir agora? Sei lá, como é que eles vão fazer tal objeto, tal animal, tal coisa, sabe? A curiosidade foi muito aguçada pra mim durante esse filme. Ao mesmo tempo que eu acho que algumas coisas, tipo, eles perdem tempo de narrativa que eles poderiam estar desenvolvendo personagem com easter eggs e personagens que estão ali pra fanservice apenas, sabe? Sim. Como é o caso, por exemplo, da cena do Rodrigo Santoro, que pouco adiciona ali, cara. Nossa, nada adiciona. Eu pessoalmente gosto da participação dele, acho que ele tá bem nesse papel, mas não é um fanservice, né? Como tu falou. Vamos botar esse personagem aqui. Só que eu subo só rapidamente, Rafael. Fala. Eu também acho que tem outros momentos que tem um fanservice, assim, sabe? Sei lá, tem no quarto da Mônica, tem um Jotalhão. De quem? Do Jotalhão. É do Cebolinha. É do Cebolinha? O quarto de algum deles tem o Jotalhão. Quem é o Jotalhão? Tipo assim, tem o Horácio também, aparece. O Horácio, isso que eu ia falar, o Horácio, sabe? Só que daí pra mim... é o elefante. Ah, tá.
Tá, mas, bom, tem uma cena que tem o Horácio, né? Sim. E pra mim, de novo, é mais um exemplo desse conflito de conceito, sabe? Tá, mas por que vai ter o Horácio, que é um personagem que anda muito com os quadrinhos, no quarto Cebolinha, enfim. Só que daí isso também é um easter egg que é colocado de uma maneira muito óbvia, né? Porque ele tá muito em quadro ali, sabe? Não é uma coisa que tá no cantinho do quadro, que de repente tu vê passando o olho, ou tu vê numa segunda assistida, sabe? É muito na cara, assim. Então acho que o filme também peca um pouco nisso, assim, sabe? Não é aquela coisa que tá levemente escondida, aquela coisa que tá muito exposta. Daí essa falta de sutileza também me incomoda um pouco, assim. Eu odeio essa cultura do easter egg, assim. Eu acho um troço que distrai e é só pra agarrar fãs nostálgicos. Uma outra coisa, a Mônica Iose, que vocês citaram, né? Tipo, que bonitinho, o nome dela é Mônica, em homenagem à Mônica, da Turma da Mônica. Cara, pra que a Mônica Iose ali? Só atrapalha, né? Porque é uma personagem que não tem função alguma, mas aí coloca lá a Mônica Iose, que todo mundo vai ver e vai reconhecer. Aí tem lá o cara do Porta do Choque de Cultura fazendo pipoquinha, sabe? Não acrescenta aí o Maurício de Souza, a gente quer dar uma de Marvel com Stan Lee e coloca lá o Maurício de Souza, sabe? Mas isso tinha que ter. Aí essa sim. Poderia ser só essa, então. Poderia ser só o Maurício de Souza. Não sei. Eu concordo com o Wagner. Não sei se precisava assim, sabe? É que é tão pouco sutil, é tão na tua cara, assim, sabe? Sim. Eu acho que é muito... Sim. E eu lembrando as entrevistas com o Daniel Rezende, é muito isso de fã, assim, eu gosto muito, eu sou muito fã, eu cresci com essas histórias, eu quero que meus filhos conheçam essas histórias. Mas, tipo, calma, cara, sabe? Menos é mais, sabe? Então é tudo atirado, assim. E é isso, o Rodrigo Santoro, sabe? Tipo, ele tá bem, né? É o Rodrigo Santoro, acho que ele se entrega ali, mas completamente desconectado. Não tem o menor sentido aquela aparição dele, sabe? E sequer tem no quadrinho, porque aí isso é muito engraçado, né? Porque relendo o quadrinho tem várias cenas que são idênticas ao quadrinho, idênticas, só que assim, num quadrinho funciona. Filme é outra coisa, cara. Tu tem que... É uma adaptação. Adaptação, tu tem que adaptar. Tu não vai fazer igual. Aí o que ele adiciona de original são essas coisas, tipo a cena do Rodrigo Santoro, né? Com o Louco, que é só pra... temos o Louco, que é esse personagem clássico. Tipo. Então, assim, eu não... Que eu lembrava do rosto dele, mas não lembrava do personagem. Eu fiquei um pouco confuso naquela cena até. Ele é um personagem terciário, na verdade, né? O Louco. Ele não aparece muito. A própria cena lá deles rolando, né, caindo lá, e só o Cebolinha com calçado, porque nos quadrinhos só o Cebolinha usa calçado. Que bobo, sabe? Então, assim, esse filme me cansou. Eu acho que... E aí eu pensei, será que eu tô sendo ranzinza, rabugento? E aí o quadrinho... Eu relendo o quadrinho me deu essa sensação de nostalgia, assim, que legal reencontrar essa história, sabe? E aí eu acho que o Alexandre questionou que forma seria melhor fazer esse filme, talvez, Cara, eu acho que deveria ser uma animação, sabe? Eu acho que filme não funciona, sabe? Eu acho que é uma coisa muito... É muito mágica, é uma coisa muito atemporal, muito descolada da realidade, sabe? É uma coisa, é um eterno presente, não tem perspectiva de futuro. É uma coisa muito idílica, assim, a Turma da Mônica. Um filme, ele é atemporal, né? A proposta dele. Para filme fazer funcionar isso é muito difícil, né? Ou, então, ele deveria largar HQ, assim, né? Usar HQ como uma base e criar coisas novas em cima, né? Dar uma nova abordagem. Ele não faz isso, ele quer apenas reproduzir a HQ. Então a sensação que eu fiquei é que tipo, é um negócio assim, tem Turma da Mônica, é um sucesso no Brasil, é isso aí, é maravilhoso, então tem um público fiel, tem esse quadrinho da Panini que fez sucesso, então vamos lá, vamos fazer esse filme porque vai dar dinheiro, né? É fácil. Complicado. Mas não é tão fácil assim, né?
Também não digo que é fácil, mas... Não é fácil, mas em termos de bilheteria, tem um público. Né? Tem um público cativo. Sim. A gente tem uma história, né? Enfim. Assim, eu acho que se isso fosse verdade, também a gente já teria... Se fosse tão verdade assim, já teria tido outras versões de cinema, né? Já teria sido explorado muito antes, inclusive em anos que a Turma da Mônica era mais forte. Então acho que tem muito também do cara gostar do filme, e dá pra ver, acho que em cada plano que o diretor é fã da série, assim, então não sei, cara, eu tendo a discordar um pouco, mas não acho que é inválido a tua perspectiva. Só querendo trazer mesmo. Pra mim, assim, muito... Como é que eu vou dizer? Pra mim o filme funcionou mais. Eu acho que ele tem defeitos, tem reflexões a se fazer. Eu acho que é importante pensar nisso, de que... Eu acho que ele consegue... Tá, eu vou parar de falar, eu acho que eu já achei um monte e não falei nada. Ele não desenvolve muito o filme como filme mesmo e tenta muito recriar coisas. Uhum. Tipo, ficou numa vibe meio Os Batutinhas, assim, também, que é uma adaptação... É um filme mais antigo, eu não lembro de quando é, eu também não conheço muito material básico, mas eu lembro de ver trechos do Batutinhas e ser um filme, assim, bem cartunesco, bem infantil mesmo, sem muita conexão com alguma realidade, coisa assim. E eu acho que o Turma da Mônica tem algo a mais ali que poderia ser explorado, tem uma questão social, que o Cebolinha é um guri claramente mais de classe média, o Cascão seria um garoto mais pobre, tipo... Não é necessariamente que ele tenha medo de água, ele não toma banho porque a casa dele talvez não tenha tanto acesso assim quanto das outras crianças. E apesar dessas diferenças, eles são uma turma e convivem, enfim. E o filme nunca aborda isso, né? Ele vive num mundo completamente desconexo, como o Wagner falou. Eu acho isso concordo muito. Mas eu acho que essas coisas são elementos que podiam ser trazidos pro filme de alguma forma. Claro, tem que ter bom senso e tem que ter toque leve, né, sutil. Porque se tu for ser muito on the nose, como dizem, ou se for muito óbvio, tu acaba, inclusive, perdendo um pouco do elemento legal, assim, da coisa. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei, pra mim, ver um filme de criança se metendo em uma aventura bobinha, relativamente alegre, que pra mim passou rápido, um ritmo legal, vamos explorar uma mata... E daí tem uma cena num cemitério que é muito legal. Aliás, eles filmaram isso em Poços de Caldas, um lugar muito legal. Fiquei com vontade de visitar, inclusive. Daí encontra um cemitério e daí, eu vou ver o Penadinho. Não vi o Penadinho, mas teve o Louco lá, que eu fiquei um pouco confuso, mas enfim. Depois a própria cena final deles, a sequência final, quer dizer, deles na casa com o Pedro Pascal lá, eu achei um pouco mais dark do que eu esperaria, assim, de um jeito legal também. Adiciona um pouquinho de tempero à aventura, mas eu acho que também não vai longe o suficiente. Eles podiam ter feito algo mais ali, assim, com isso. Construído uma ameaça um pouco maior, talvez, pra turma. E daí, no final, eles expõem e ganham tudo. Cara, é a questão que eu acho que esse filme quer abraçar muita coisa, sabe? E eu acho que isso é um problema também. É tipo como se os realizadores ali não soubessem se eles iam ter outra chance, se ia ter uma continuação de quiseram, vamos botar tudo aqui, vamos introduzir tudo desse universo que a gente puder. Eu acho muito possível essa questão. E aí essa questão de reforçar e enfatizar as coisas da narrativa que fazem a história desenvolver, como, por exemplo, uma ameaça maior, enfatizar ali o vilão, dar mais foco ali no subtexto do vilão e tal. E nessa jornada em si, ficam um pouquinho prejudicados por questão de tempo, de tela mesmo, sabe? De tempo de desenvolvimento narrativo. E eu acho que isso é um problema. E agora, o filme foi um sucesso, né? Independentemente das perspectivas ou não. Tanto que agora tem o Lições, né? Que é a continuação, que é a de 2021. Que inclusive eu vi o Rezende falando já. Ele disse que teve uma questão ali que ele não sabia como é que ia fazer, porque o elenco cresceu muito. E daí ele disse que, vamos abraçar isso aqui então e falar sobre o crescimento. Sobre eles crescendo e tal. E tem a série animada. Então... Eles teriam muito tempo para desenvolver tudo isso, né, aos poucos. Mas nesse filme parece que eles quiseram, como tu falou, pra provar que dá para fazer. Sim. Sim, uma série recentemente. Live action, né? Live action. Sim. Depois de assistir o Laços, eu fiquei um pouco curioso de ver o Lições para ver o que mudou de um filme para outro. Eu fiquei muito curioso para ver Lições.
se a proposta mudou ou não, assim. Se é um filme mais bem, sei lá, digamos, mais bem pensado em algumas coisas. Mas... O Lições, Mas inclusive, tá na Prime. Tá na Prime Video, Lições. Ah, é? Uhum. Mas, interessante. Mas eu fiquei um pouco, voltando um pouco pro começo, assim, que vocês tinham comentado sobre a nostalgia, né? É engraçado vocês terem falado isso, porque em nenhum momento eu pensei nessa coisa nostálgica, assim, assistindo o filme. Em nenhum momento ele me passou isso, assim, sabe? De, nossa, estou assistindo um filme da Turma da Mônica. Isso me lembra minha infância. Pelo menos comigo isso não aconteceu, assim. Eu acho que o Wagner tocou nisso, assim. Pra mim, também, o filme falha um pouco nessa coisa de... eu não sei o quão nostálgico ele pode ser para algum adulto que tenha lido Turma da Mônica antes, mas eu também acho que ele não necessariamente ele... Bom, o Wagner já falou isso, né? Mas não sei se ele necessariamente constrói um interesse para alguém que não conhece Turma da Mônica, para uma criança que não conhece muito Turma da Mônica e agora vai se interessar, assim, porque é aquilo, né? Ele tem muita referência ao universo da Turma da Mônica e se tu não Essa é uma dúvida que eu tenho também. Sabe? Se tu não tá meio que minimamente informado sobre o que é esse universo, talvez tu fique, sabe? E sei lá, eu não é brasileira, por exemplo. Se uma pessoa não é brasileira, vê se... Não, até criança brasileira de hoje em dia. Não sei, eu não sei o quanto criança de hoje em dia super gosta de Turma da Mônica, sabe? Talvez goste. Eu nem sei se leem mais gibi da Mônica hoje em dia. Eu acho que... não sei. Eu nunca mais vi, pelo menos, crianças com lancheiras ou mochilas ou merchandising em geral da Turma da Mônica, então... É tudo que eu sei. Vocês estavam falando das coisas de nostalgia, né? E por algum motivo na minha cabeça veio o primeiro filme do Super-Homem com Christopher Reeve, assim. Que, sei lá, eu fiquei me pensando, por que esse filme veio na cabeça agora que a gente tá falando sobre isso? Mas claro, é uma comparação super injusta com o Turma da Mônica, tá? Mas só tentando criar um paralelo, assim, porque eu acho que ele é uma adaptação de um quadrinho, claro, um personagem super famoso, mas o filme com Christopher Reeve, eu acho que ele funciona na questão da nostalgia. Eu me lembro quando eu vi pela primeira vez, eu senti uma certa alegria, assim, tô vendo um super-herói dos quadrinhos num filme. Só que eu sei que se eu visse esse filme hoje, ele também me dá uma nostalgia de quando eu lia muito os quadrinhos do Super-Homem, e ao mesmo tempo a nostalgia de estar revendo esse filme lá dos anos 70, que ele muito provavelmente se sustenta até hoje, sabe? Como um filme desse personagem dos quadrinhos e essa nostalgia que tu pode pegar de várias maneiras, né? Eu imagino a nostalgia de quem lia os Super-Homem nos anos 40, 50, vendo esse filme pela primeira vez, né? Eu acho perfeita essa tua analogia, na verdade, a comparação entre os dois. Desculpa cortar, eu só vou adicionar uma coisinha rapidinha. Porque é uma adaptação literal do Super-Homem também. Mesmo se for ver quando ele é feito, na década de 70, filmes não eram feitos daquela maneira. Sim. O filme de super-herói nem era feito. Sim, exatamente. E ele é uma adaptação literal do quadrinho mesmo, vamos trazer isso agora. Só que ele é bem é um cara vestido como Super-Homem, de cueca vermelha, ele é o super bom escolteiro do bem, e é isso. E ele acaba, eu acho, sendo bem sucedido bem para aquela coisa que a gente falou. Ele não fica no meio do caminho de, eu sou um Super-Homem cartunesco, porém realista. Não, ele vai de cabeça na loucura. E é o Gene Hackman perdendo uma peruca e virando Lex Luthor. Ele abraça a galhofa e diz, isso aqui é Super-Homem. E se dá super bem e acaba sendo bem sucedido. Acho que o Turma da Mônica tenta jogar, como a gente já falou, né? Tenta jogar um pouco os dois jogos e não se decide. Sabe? Não joga nenhum, pra mim, pelo menos. Acaba não jogando nenhum, assim, sabe? Ele fica... Não sei se eu ataco, não sei se eu defendo, daí fica aquela coisa meio morna, assim, sabe? Aquele ditado, né? Se tem um restaurante, chega 2 clientes, um pedindo vinho tinto, outro pedindo vinho branco, vinho branco. Tu não serve vinho rosé, porque não vai agradar ninguém. É melhor tu servir um e só agradar 50%. E agradar 50%. Exatamente, exato. E que seja o tinto, né? Seco. Mas é muito interessante. Eu não sei, eu não bebo. Mas por outro lado, ver coisas tipo a Mônica correndo atrás dos guris, girando um coelhinho e jogando coisa, Cara, eu adorei ver isso. As cenas de ação, entre aspas, do filme eu achei ótimas. Mas aquela cena de ação que os... Eles correm 7 vezes pela mesma escada.
subindo e descendo, e descendo e subindo. E... Tem umas Não, coisas assim que são bem patéticas. Eu aquela gosto. cena que os Quer dizer, eu gostei desse filme. os gangue. bullers, que eles chamam as guriazinhas pra jogar bonecas. Nossa, A gangue Aquela eu achei, de Mônicas. meu Deus. É inacreditável. A gangue de Não, aquilo lá é Crônicas. É inacreditável. É péssimo aquilo. A gangue de É Crônicas. péssimo. gostei, Eu achei senti divertido. muita vergonha nessa cena. A cena ali do retrato falado, sabe? Essa E também aí eu o gostei pai demais. olha. Não, todo mundo olha retrato assim, falado. nossa, que desenho maravilhoso, Cebolinha. Porra, eu não precisava disso, sabe? Isso daí dá vergonha alheia. Não, e eu acho que tem uns 3 adultos que falam que desenho maravilhoso, Cebolinha. Sim. Tipo, O Paulo Vilhena é um deles. Mas é que os Olha, meu adultos não filho. estão nem aí, eles só estão encorajando as crianças. Mas, Eles nem acreditam que o Floquinho foi roubado. Os adultos são inúteis nesse filme. Isso é outra coisa que a gente comentou enquanto viu o Sim. filme, sabe? E depois A as crianças reação somem dos e os adultos não têm reação nenhuma. Nem isso é realista. Pô, um filho teu tá desaparecido, nossa, tu entra em desespero, sabe? Assim, se pai e mãe normais, sabe? Entra em desespero. Põe o mundo atrás da criança, sabe? Ninguém vai ficar passivamente sentado no sofá. Tem que fazer alguma coisa, né? Gente... Tu acha que faltou... Tu acha que faltou um Hugh Jackman nesse filme? Hugh Jackman? como assim? Oi? Os Suspeitos. Faltou a Maria Belo se descabelando. Meu Deus. faltou um pouquinho de tempero aí, né? Isso é um problema que o filme se coloca pra ele, né? Tipo, nos quadrinhos a família mal aparece. Porque, tipo, Não de novo, é uma história precisava, né? infantil. É uma história infantil, coloca da perspectiva das crianças, sabe? E aí, Então... coisa de novo do mal resolvido. Eles querem colocar a aventura das crianças, mas querem colocar os adultos. Aí nem desenvolve as crianças, nem aprofunda os adultos. Aquele próprio história do Cabelol lá, que tipo, gente, sabe? Aí gasta uma cena inteira pra mostrar lá o bandido conversando com o dono da fábrica. Pra quê, sabe? Mas sempre filme infantil precisa ter uma empresa do mal, e isso eu apoio, e empresas são do mal, então tá legal. E gera uma das minhas falas favoritas do filme, que é precisamos dos cachorros pra criar o produto, e do produto pra criar não sei o quê. Não, precisamos dos cachorros pra pegar o pelo, pra pegar a gordura pra fazer o produto, e se não tiver o produto, não tem o pelo, não tem gordura. Enfim, é muito bom. Assistam essa cena, é legal. Apesar do Vaguinha ter detonado com ela, ela é divertida. Isso tem... Mas isso é outra coisa, cara, que fica deslocado ali, o Cabelol. Eu acho ótimo, sabe? Porque isso é uma coisa ingênua e não realista, sabe? É extremamente que produto infantil. Sabe? Que produto de cabelo que vai se chamar Cabelol, sabe? E esse é mais um exemplo, sabe? Isso aí eu acho, pra mim, quando eu vi Cabelol, tem uma fábrica do Cabelol, eu achei maravilhoso isso. Não, isso daí entendeu? Isso, como o Wagner falou, se fosse pela perspectiva infantil, eu acho que deveria ali aparecer só a turminha, né? E os vilões adultos malvados, beleza. Aí eu acho que ficaria crível, sabe? Tipo, vai ter... Cabelol é fantástico, entendeu? Se tu for pensar na perspectiva infantil. Mas o pai do Cebolinha usava o Cabelol, isso sabe? não precisa. O pai do Cebolinha tá super preocupado com o sumiço do filho, sabe? Aquela preocupação de, vamos atrás. Aí ele jogando Cabelol ralo abaixo. Tipo... Sim. Nada disso precisa. Isso não precisava, sabe? Porque esse filme precisava... Se ele fosse hollywoodiano, teria uma cena dos pais de noite procurando eles com lanternas, e de repente alguém ia parar e gritar, chamar todos os outros adultos. Vejam só! Eles deixaram laços pra gente. E daí os laços seriam importantes do filme. Ao invés de alguém falar muito rapidamente, sigam os laços! E daí, eu não sei pra quem foi isso, como foi. Mas essa falta de reação dos adultos é muito cômica. Eu só queria comentar uma coisa que não tem nada com nada, mas esse comentário precisa ficar aqui, tá? Tem um cachorro de boné vermelho no filme. É verdade. O cachorro do sem teto toda aquela sequência é maravilhosa. Ali a magia do cinema funcionou demais. Tirando a imagem que ele saindo sem teto, né? Porque o sem teto aparece, com certeza
que foi ele quem roubou o cachorro. Daí, tipo, o filme passa uma mensagem muito Não, assim. é porque ele é igual, ele é parecido com o Retrato Falado. Mas mesmo assim é bem problemático, né? Devia os fazer melhores sem ser, atores. Os melhores atores em cena são os cachorros, né? Sem dúvida. Gente. Eu acho. Que fatality, hein? Nossa, ficou um clima estranho. Pô, mas o cachorro que faz o floquinho é bom mesmo, cara. Ele tem uma cena que ele fica de pé, assim, dançando. O Cebolinha e ensina depois- ele e- com um apito supersônico que... desenho de som, não precisa botar som pro apito supersônico, sabe? Isso é irritante pra gente. Não, e vamos falar da cena. Mas ele finge de morto, é genial. Eles chorando, das crianças se olhando por 5 minutos. Com cara de. Não, tu lembrou. Cara, Meu pô. Deus do céu. Da Mônica do Cebolinha se olhando? Da mãe Sim. se olhando ali, lacrimejando, aí pula de um pro outro 5 minutos por aquilo. Eles tão Meu comovidos. Deus, que cena que durou 5 horas. Cara, e olha, Credo. eu acho que deveriam chamar o conselho tutelar, assim, porque, de novo, direção de elenco. Será que tu vai fazer aquelas crianças pararem? Agora chorem. Chorem e fiquem aí que a gente vai filmar durante 5 minutos essa merda. Sabe? É péssimo aquilo, não tem peso É nenhum. péssimo. É ridículo. O filme não faz nenhum comentário sobre o bullying. Aí metem só aquela ceninha ali pra mostrar que estamos conectados com a discussão, hein? Olha o comentário social, uhul. E deu. E foi. Depois, não apareceu antes, não vai aparecer depois. O que o Leonardo ressaltou também é problemático, entendeu? Ele é mendigo, ele só pode ser ladrão, né? Ai. Não precisava. Daniel Rezende, inclusive, fala dessa cena, assim, do choro, que pra ele era meio que uma ideia de, entre aspas, ser uma transgressão do quadrinho, digamos assim, porque o quadrinho nunca tinha essa coisa de, pelo menos nas palavras dele, assim, essa coisa de, tipo, a Mônica fingir que vai atacar o Cebolinha, ou quer dizer, a gente acha que, tem certeza que a Mônica vai atacar o Cebolinha e ela bate nele, mas ali no filme não, no filme tem essa mudança que, tipo, a gente tem certeza que ela vai atacar, mas aí tem esse algo inesperado que ela não ataca, ela só sai chorando, né? Eu vou dizer que eu gostei do momento, achei a execução um pouco over, mas o conceito em si não me incomodou, sinceramente. Tudo no filme é meio over, né? Se for ver. Mais ou menos, acho que essa coisa, tipo, pra um filme dirigido pra um montador, e aqui eu vou falar com propriedade de fala, porque eu também sou montador, ele tem alguns... Não quero dizer erros, que parece daí que eu tô sendo condescendente, não é isso, mas tem algumas escolhas de ritmo e quais planos a gente mantém mais tempo e quais a gente corta mais rápido. Inclusive, às vezes, é besta, mas tem uma sequência de ação que a turma se esconde e no plano mostra eles saindo correndo pra se esconder, que eu digo, cara, em qualquer brincadeira de montagem, tu mostra eles como se eles fossem ser pegos pelo cara que tá chegando, mas quando o carro chega, eles não estão mais lá, a gente só mostra quando eles saem do esconderijo. E tem outros momentos, assim, que tem planos que se alongam um pouco além da história que eles têm pra contar. E esse do choro é assim, eu sei que o diretor quer mostrar pra gente, isso é importante, isso é diferente, isso é legal, mas eu acho que ele sai do tom, assim, ele não... Eu não entendo. Assim, não, eu acho que é isolado, cara. Eu acho que esse plano é um pouco... Essa cena é um pouco isolada porque o próprio desenvolvimento interno da personagem da Mônica, ele não dá conta disso, sabe? O filme não ele constrói não te mostra... isso. Sim. Ele não constrói e não te dá indícios, pelo menos. Geralmente, quando vai culminar com isso aí, um ápice, né? Seria o choro dela. A gente teria alguns indícios de que ela tá tendo um desenvolvimento interno, mesmo que ela não transpareça isso, que ela externamente, tipo, ela é forte por fora, ela dá pancada no Cebolinha com o coelhinho. Mas a gente teria informações que nos levassem a crer que aquilo ali tá abalando ela um pouco. E a gente meio que não tem, e daqui a pouco ela tá chorando, e daqui a pouco já tá tudo normal de novo. Né? Já tá... tem a questão, daqui a pouco os laços deles vão se estreitar e tal, e o Cebolinha vai... Não sei se ele chega a pedir desculpa. Bebo toda vez que ele fala laços. Ele pede. Mas é isso, a cena é um pouco... Pra mim ficou solta. Até por isso que ela parece estranha. Eu acho que isso agora... Pensando agora, assim, é uma das coisas que mais me incomodou no filme. Eu achei rápido e divertido, pra mim, sim. Porém, não é um filme que não tem uma rampa, sabe? Ele é meio linear, de cabo a rabo.
Inclusive, quando ele tá no clímax, se tá acontecendo coisas e tem uma perseguição e tal, não parece que tem muito uma subida de velocidade em relação ao resto do filme. É estranho de falar, mas a experiência vendo meio que foi essa, assim. Que ele é todo meio linearzão, assim. Daí tem aquela parte... E não parece que eles estão em grande risco. Eu não fiquei com medo quando eles estão presos dentro de uma jaula. E são crianças presas dentro de uma jaula. Podia ser mais pesadinho um pouco ali. E depois, quando cada um tem que enfrentar e superar alguma coisa da personalidade deles, que o Cebolinha tem que criar um plano que funciona, que a Mônica tem que agredir alguém, que a Magali tem que evitar comer uma melancia e que o Cascão tem que correr pra onde tem água. Que, aliás, é uma cena muito legal. Essa eu gostei do jeito que eles resolvem o Cascão. Mas, tipo, não tem aquele momento, ok, eles estão realmente tendo que superar algo. Meio que se resolve tudo muito simples e muito rápido. Sem... E, tipo, os elementos estão todos lá, sabe? Os brinquedos estão no lugar. Agora vamos bater os bonequinhos do jeito certo e o filme meio que não faz isso nesse momento. Isso me decepcionou um pouco, assim. Eu achei ele muito linearzão, assim. É todo meio tom o tempo inteiro. Meio morno, né? Apesar de, pra mim, ter sido uma coisa agradável, não é o que eu quero de um filme. No filme eu quero picos e vales. Eu quero que pessoas entrem em conflito, que o conflito deles seja um pouco mais profundo, mais... pelo menos eu entenda por que a Mônica chora. Eu entendi por quê, qual é a intenção e tudo mais, mas eu tô falando dentro da narrativa, né? Não é bem desenvolvido isso, como já foi falado. Mas enfim, eu tô me repetindo. Acho que quem quiser assumir agora, segue a vida. Não, eu acho. Isso sobre o Daniel Rezende, né? Ser montador e ter ido dirigir o Turma da Mônica. Ele também fala numa entrevista, assim, que... Não necessariamente nesse filme, mas que ele sente que às vezes ele tem que tomar cuidado, porque como ele, né, de ser montador, às vezes ele sentia que ele estava no set, muito com uma visão mais, assim, estreita, digamos assim, pensando, esse plano vai ser assim, Pra já encaixar super planejando. Sim. Mas não, assim mas não olhando pros lados. Ele fala que às vezes o ouro tá do teu lado, só que tu tá olhando tão pra frente que tu não tá enxergando aquilo que tá do lado, assim. E ele falando isso, eu acho que eu senti um pouco isso no filme, de ser um filme... Acho que, o Rafael me percebeu isso melhor, assim, de alguns planos que podiam ter um ritmo diferente. Mas eu senti que é um filme bem, assim... Parece que a decupagem dele é muito planejadinha, assim, sabe? Esse plano vai montar com esse aqui dessa forma e depois vai ter um corte pro outro plano, assim. E daí parece que o filme é bem... super quadradinho nesse sentido, sabe? Super bem estruturado. Ele tem, pra mim, um bom andamento, mas parece que poderia ter trazido algumas coisas um pouco mais inesperadas em algum momento, sabe? Na hora de filmar, na hora de enquadrar de alguma forma diferente, assim. Ao passo que o trabalho de diretores em geral é, tipo, tentar achar a verdade da cena e capturar o maior número possível de planos, e tu pode, inclusive, jogar com a ordem deles pra construir uma coisa X, sabe? E realmente, eu acho que nesse filme, eu não sei como é que era a montagem, mas é possível de que várias dessas cenas, o jeito de montar é esse. Que não tivesse muito esse leque de opções, assim. Mas só ressaltar que, pelo menos no bosque, ali na floresta, tem alguns planos abertos que são bem bonitos, tá? De paisagem e tal, enquadramento. Eu acho que a fotografia desse filme merece destaque. Eu acho que a fotografia é muito bonita. Tem uma questão os enquadramentos, alguns são muito bonitos. E alguns movimentos de câmera eu gosto muito também. O jeito que ele joga... São poucas câmeras estáticas mesmo, assim. O Alexandre falou de Wes Anderson, eu tive arrepios, porque eu detesto o Wes Anderson. E eu não vi muito isso, porque eu achei esse filme bem de movimento, assim. Quase toda a cena tem algum movimento da câmera. Não, eu falei mais a questão da direção de arte, em algumas vezes me lembrou um pouquinho. Não da direção especificamente. Mas enfim, alguém mais tem algo a declarar sobre a Turma da Mônica Laços? Acho que a gente não entrou muito na história do filme, mas daí eu não sei se... acho que... É um fiapo a história. Tem muito que entrar. Mas na tua sinopse tava ali a história, pô. Que barbaridade. Mas é verdade, cara.
Então eu vou passar pro próximo, já que ninguém tem nada a declarar. Qual é a cena favorita de todo mundo de Turma da Mônica? Laços. A Vamos minha começar com o com o Pedro Vaguinho. Pascal canta Fagner enquanto cozinha. Ai, nossa. Essa é genial. Essa Poxa, cena é genial. então eu vou ter que pensar em outra agora. Porque... Não, tu pode Ué, destacar a mesma né? cena, ué. Ué? Eu, quando o Cascão precisa entrar na casa, tem a torneira quebrada com uma ducha de água saindo, e daí corta disso pro Cascão com uma capa de chuva. Eu achei maravilhoso, genial. Pra mim é a minha cena uma das que mais me marcou. Assim. Aí são 2 cenas, Rafael. São 2 cenas aí. É o corte que funciona, então como montador eu me abro essa liberdade, me dou essa liberdade. A minha cena favorita. Tem que pensar um pouco aqui. Qual a tua cena favorita, Vaguinha? A minha é Créditos. a turminha rolando. Créditos finais. A turminha É o quê? lá, né? Rolando. Porque é a síntese do filme, é só ladeira abaixo. Muito A bom. minha é o cara dançando, é o Pedro Pascal dançando Fagner. Né? É, E É ter mesmo Pedro que é Pascal fazendo isso no filme nacional, assim, foi muito surreal. muito bom. Eu vou ficar com a cena do Rodrigo Santoro como... A cena do Rodrigo Santoro como louco, eu gostei bastante. Eu vi uma citação dele falando que ele, pra ele, aquela cena foi fazer... Pra ele fazer aquela cena, foi liberação total como ator, que ele poucas vezes experimentou na carreira. Bah. Eu gostei, eu Pôde gostei expressar tudo o que ele queria de qualquer maneira. E qual... já foi todo mundo? Que bom. Já foi todo mundo. Sim, acho que E sim. qual a atuação favorita de todo mundo? Eu vou destacar a Dona Cebola, a Fafá Renault, uma atuação... Mas digna de essa aí destaque. essa aí é a hora do concurso. E é um papel ingrato pra cacete. Ela se puxa e a personagem é simpática, eu me identifico com o conflito dela, apesar de os atores na volta não terem a mesma empatia que eu. E eu quero destacar a turminha também. Puxa um pouco, né? Ela tava desesperada. Eu Ela tava me dando um M agora. Muito bom. Eu gostei das interações da turma, desculpa. Gostei da vibe dos personagens. Achei válido como releitura. Quero ver mais deles. E quero ver o Laços também, ou Lições, quer dizer. E acho que a gente devia fazer um episódio subsequente sobre Lições. É sobre isso. Pra mim é a Julia Benite, tá? Eu acho muito legal o casting ali, eu acho que ela tá muito bem, ela passa. O Leonardo falou isso, né? Que a gente enxerga a Mônica ali. Sim. E eu achei muito legal essa atuação dela. Ela, Também, inclusive, vou tá lá mesmo. Tá no Lições, né? Todos eles voltam. Eu vou votar na Laura. Eu achei que... Desculpa, Leonardo. Porque assim... Desculpa, só tu deu uma cortadinha ali, tu pode repetir? Laura Razeu, que faz a Magali. Porque assim, pra mim, a atriz que faz a Dona Cebola, a Fafá Renault, pra mim é hora do concurso, e como é um filme sobre crianças, eu quero votar em algum no elenco juvenil, assim. Eu achei que a Magali, embora ela não me lembre muito a Magali, né? Eu acho que ela tá atuando bem, assim. Acho que ela tem um certo... Os planos de reação dela são quase todos excelentes pra mim. Ela tem tá uma bem, cara assim, divertida, tá uma coisa divertida. Uma cara divertida. Que algo tá acontecendo e ela chega, me vê mais um sorvete que eu não sei o quê. E, tipo, isso pra mim foi super gracioso. Xandinho, tamo por ti. Já falei? Julia Benite. Bibi, tamo Eu por vou ti. pro Vaguinha. Não, eu falei, eu concordo que a Dona faz Cebola? a Mônica. A Mônica. Não. Vaguinha, tamo por ti. Pra mim é o Homem do Saco, vilão. Que assim, eu fiquei com pena daquele ator. O que ele é obrigado a fazer pra pagar os boletos. Assim, eu acho que ser ator... A Fernanda Torres tem uma entrevista dela que ela diz, olha, ser atriz é como ser uma prostituta, assim. Eu tenho que fazer coisas, tenho que fazer de tudo, coisas horríveis. Eu fiquei com pena desse ator, assim. Acho que as cenas que ele tem que fazer... A cena dele dançando o Fagner ali, eu achei patética, assim. Eu acho que o ator mais se divertiu. Mas ele segurou, assim, ele manteve o papel. Acho que ele mandou super bem. Eu pediria demissão.
Não, tu não teria nem aceito o trabalho, a gente sabe, Vaguinho. Ah. Derruba essa máscara aí. Eu, no início de carreira, pagando bem, eu faria, certamente. Eu já acho que o ator tava lá pela gandaia, se divertiu, curtiu com as crianças, foi pra uma janta depois, todo mundo junto, foi genial. E que nota vocês dariam pra Turma da Mônica Laços? Ah, rapaz. Eu vou deixar aberto, eu não quero induzir ninguém a nada, então eu vou ficar por último dessa vez. Eu vou dar nota 4. 4? 4. Brutal. Nota 4. Noites brutais com o Leonardo Wittmann. Foi um pouco brutal, mas enfim. Eu ia dar menos, mas... Eu tenho minha nota, já que ninguém fala, eu vou falar. Pra mim é 6,5. Nossa! Eu me diverti vendo. Eu sei que ele tem esses problemas do conceito ser um pouco inconstante, mas eu me diverti, eu gostei da interação da turma, tem algumas cenas que eu achei engraçadas, gostei de ver a empolgação do Rafael com o filme também, foi uma coisa divertida, então acho que isso é um ponto pro filme. Agora sim funciona para eu nunca pegar uma nota maior. Sim, é a reação do meu colega de podcast que determina a minha nota. Vamos agradar o chefe. Achei divertido, mas eu acho que 6,5 tá bom. Minha média, pra mim a média é 6, então esse filme passou um pouquinho. Bibi e Vaguinha, quando quiserem. Eu acho que eu vou dar um 3. Bibi, eu e a Bibi, assim, a gente tem uma conexão. Que assim, eu preciso ser fiel a mim mesmo e a nota 3 também, assim, não dá. Eu ia dar 3, mas aí hoje ao longo do dia eu mudei. É verdade. Bom, enfim, eu vou terminar tirando um pouco desse gosto amargo dos ouvidos de todo mundo. Pra mim, o filme nota 7. Ele tem defeitos, obviamente. Como eu falei. Que empolgação. Mas é uma aventura bacanucha, divertidinha, colorida. Tipo, intelectualmente tem coisas que eu vou criticar? Tem. Mas intelectualmente. Se eu ver como uma criança, ele diverte. Eu me senti entretido. Pra mim, 1h30 voou. É bizarro que a gente tava na mesma sala e pessoas estão lá até agora, aparentemente. Eu já terminei de ver o filme, tô faceiro. Eu não sei se eu, criança, eu ia gostar desse filme. Essa é uma dúvida que eu tenho real, mas eu achei divertidíssimo. As crianças estariam entediadas com esse filme. Eu não sei. É bom pra criança. Mas ninguém aqui pode falar porque a gente interage pouco com crianças, tirando a Bibi. Você acha que não estão crianças assim, né? Eu queria dar um recado. Eu fiquei o programa inteiro pensando se eu daria ou não. Mas, de novo, eu preciso ser fiel. Assim, eu preciso... E eu sei que o Alexandre não vai ficar sentido. Mas, assim, eu preciso dizer, o Alexandre, ele conseguiu a proeza de iniciar um mês temático lá embaixo, assim. Então, mas agora o lado positivo é que quando a gente tá no fundo do poço, a gente só pode subir, né? Exatamente. Não, dá pra cavar um pouco mais. Não, ele tem bom gosto. Esperamos que sim, né? Esperamos que dê só pra subir. Eu só quero dizer que assim, o Vaguinha tem. A régua dele deve ser muito alta, porque se isso é o filme do fundo do poço, eu tenho vários filmes pra te mostrar que vão ensinar até o fundo do poço. Não, eu sempre dou a nota, né? Pelo menos essa é a minha concepção, entendeu? Tipo, eu sempre dou a nota pensando naquilo que o filme se propõe a fazer, sabe? Eu também. Não, assim, não é uma nota geral. Não em comparação. Sim. Absoluta. Não em comparação com outros filmes, né? Exato. É aquilo que ele se propõe. Se o Poderoso Chefão, digamos, fosse um filme nota 7, eu não tô dando a mesma nota pros dois filmes, eu tô avaliando em escalas diferentes. Exato. É óbvio que existem filmes muito piores, eu já assisti, mas para aquilo que ele se propõe... Piada, desculpa. É o Rafael querendo rejeitar a nossa nota, Bibi. Não, só do Vaguinha, da Bibi, A gente deu a mesma nota. Eu tenho coisa pessoal. É pessoal. E que filmes vocês recomendariam pra quem assistiu e gostou ou não? De A Turma da Mônica, Laços. Esse eu vou abrir agora, então. Porque eu vou recomendar o óbvio, tirar do caminho de todo mundo, que é o Goonies. Também um monte de criança gritando.
E, sinceramente, eu revi faz pouco tempo, achei mais irritante o Goonies que o Turma da Mônica. Pode ser irritante, sim. Eu também revi Desculpa, Alexandre, tu... Não, eu concordo, eu revi faz pouco tempo também e eu achei superestimado esse filme. Pois é. Demais. Não gostei. E outro que eu quero recomendar é um com o River Phoenix, falecido. Quando ele era criança, fez junto com um outro grupo de crianças que descobrem como fazer uma nave espacial com uma bolha que voa pra fora do planeta e encontram alienígenas no filme Explorers, da década de 80, ou começo da década de 90. É um filme bem obscuro, bem esquisito. Os alienígenas, eles só conhecem a humanidade por programas de TV. E é uma coisa bem exagerada e divertida e interessante. E é um filme infantil que tem aquele salzinho a mais, assim, que tu sai pensando, tem uma reflexão aqui interessante. Apesar de ser um filme bem crianção. Então eu vou recomendar. Acho que Explorers vale a pena. Enfim, agora... Eu vou seguir as recomendações porque eu vou recomendar uma obra que é baseada numa obra que tu recomendou. Ou que tem muitas referências dessa obra. E aproveitar para fazer um jabá de nós mesmos, que é Stranger Things, tá? Que tá na sua 5ª temporada, né? A última foi a 5ª ou a 4ª? Quarta. Não lembro. Quarta. Vai para a sua 5ª temporada, então. Então a gente tem um episódio especial sobre Stranger Things aqui. Acho que 2 episódios especiais, né? 2. Assistam. Parte 1 e parte 2 da temporada 4. Porque ela foi lançada desmembrada. Também é uma obra sobre uma turma de crianças, depois, né, crescem. Só que e Stranger também Things apela muito adultos, pra nostalgia. Stranger Things é feito pra caras de 40 anos de idade que não saíram do porão de casa, mas enfim. Que isso, gente? Eu gosto de Stranger Things também. Eu gosto bastante. Acabou? Pode ir? Posso? Então, eu vou assistir. A gente tá no Deixa Que Deixa, hoje, brincadeira. Eu vou recomendar um filme que, pra mim, funcionou. Eu acho que a gente assistiu... a gente assistiu na estreia, eu e o Xande. Quer dizer, na estreia não, nos cinemas, quando saiu em 2015. E que a origem, né, vem dos quadrinhos também. E me pega muito, sabe? Eu não sou uma grande consumidora de quadrinhos, não sou mesmo, longe disso. Mas eu tenho alguns livros, né, dele, que é o Snoopy e Charlie Brown, Peanuts, o filme. E assim, o filme, ele é meiguinho, ele é bobinho, só que, cara, é muito querido, sabe? É muito querido, me lembra a infância, me lembra aquela coisa doce, sabe? E, enfim, eu acho que funciona muito. Eu até chorei vendo o filme. Porque, enfim, tem cachorrinho fofos, tem o Snoopy, é um Beagle, tem toda uma relação. E aí eu, sei lá, talvez nem seja tão bom assim o filme, mas pra mim funcionou muito. E gostei bastante. Vaguinha, tamo contigo. Vou indicar um filme chamado Conta Comigo, de 86, uma adaptação de um livro do... Tu nunca viu, Rafael? Sim. Nunca vi. Também são 4 amigos aprontando altas confusões. É um drama, né? Então tem aventura e tem um drama ali. É um filme lindo também, é um filme do coração. E é esse. Eu nunca vi nem o Conta Comigo, nem o Clube dos 5. Clube dos 5 é maravilhoso. Clube dos 5 é maravilhoso. Eu não vi também. É tribom. Eu vou recomendar, eu pensei nessa recomendação durante o episódio, eu ainda não sei exatamente por que ela me veio na cabeça. 4 livros, 3 xícaras de café, 2 filmes, 5 quadrinhos. Não. Fundações de Leonardo Vitti. Pode ser também. Eu não bebo café. Não, eu vou recomendar o Não Estou Lá, que é um filme de 2007 sobre o Bob Dylan. What? Muito bom. Que... A turma do Bob. Assim como o Leonardo na sala de cinema, enquanto passa Mônica Laços, eu não estou lá, diz o Leonardo. Exato. Não, porque eu só vi
filme que tem vários segmentos, assim, e diferentes atores e atrizes interpretam Bob Dylan em diferentes momentos da carreira dele. E não sei, eu fiquei pensando que acho que ele funciona como um exercício interessante, assim, de tu adaptar um material para o cinema, mas tomando liberdades, assim, né, de interpretação, de fases da vida de um personagem, que se transforma num personagem, trazendo diferentes atores. E eu acho que talvez Cate Blanchett está maravilhosa nesse filme. Sim. Não, eu acho que talvez eu tenha escolhido esse filme porque eu acho que ele tem uma certa... Eu não sou grande fã desse filme, mas acho que ele tem uma certa coragem de pegar um material que é a vida de alguém e da forma que ele trata isso no filme, que eu acho que essa coragem faltou no Turma da Mônica. Acho que é por isso que eu escolhi. Agora sim, tá. É uma justificativa bem solta, né, André? Tu que gosta de criticar as escolhas da justificativas soltas, tu entende, né, Wagner? Não é solta. Não acho solta. Eu quero dar os parabéns pra todo mundo por não terem recomendado e nem citado durante o episódio, porque eu achei que ia acontecer. Eu tava me segurando aqui em vários momentos. Que é a adaptação pro cinema do Scooby-Doo. Que, assim, nossa! Se tu quiser, se tu recortar todos os comentários do que o Wagner fez nesse episódio de hoje e transplantar pra Scooby-Doo, são os meus sobre Scooby-Doo. Porém, tem também um episódio que tu pode ouvir lá, eu falando isso em tempo real. Então ouçam lá o episódio do Scooby-Doo. E é sofrível, né? Posso recomendar mais uma coisa? Deve? Por favor. Tá, eu queria recomendar uma comida, uma melancia. Eu recomendo uma melancia. Mas tem que tirar as sementes e organizar no formato de um sorriso. Não. Sim. Não, pode comer a semente, faz bem. Não, tem que colocar do jeito que eles estão no filme. Coitado da direção de arte que teve que colocar as sementes na melancia. E eu queria ver uma coisa. Quando esse filme começou, eu falei: se não tiver uma cena da Magali comendo uma melancia, eu vou rejeitar esse filme. Sim. E o filme me trapaceou porque não aparece ela comendo, mas ela come. Você pode seguir nas mídias sociais, no Instagram e YouTube, @eu quero ver o filme. Você pode nos mandar um e-mail para eu quero ver o filme @gmail.com. Também pode nos encontrar, os podcasts são encontrados, menos naquele serviço lá que saiu do ar, eu não sei mais qual é o nome. Não importa mais, também saiu do ar, azar de todo mundo. Não importa. Nos deem likes e comentários, sugestões. Falem que as pessoas erraram sobre a Turma da Mônica e que o Rafael era o único que estava certo. Que é de comum nesse podcast, porém, né? Acho que vale falar. E até semana que vem, quem quer dizer uma palavra de despedida, alguma coisa? A gente vai revelar o próximo filme? Eu posso falar sobre isso. Desculpa. Não, eu não vou exatamente revelar qual vai ser o próximo filme do nosso mês temático, mas só vou dizer pro pessoal, pros nossos ouvintes, que semana que vem a gente vai estar de volta aqui com o nosso papo, sempre muito cordial, e que fiquem ligados que o episódio de semana que vem vai ser animal, hein? Vai ser... Nossa, gente, o Alexandre, ele está incontrolável. Sei que o Rafael Coelho tá em todos os episódios, então sempre tem um animal representado. Só mais uma coisa. Diga. Só mais uma coisa. Até a próxima.